Você agora vai fazer mais uma aula sobre os livros históricos e nós vamos falar dos 3 últimos livros históricos dentro da cronologia da colocação desses livros dentro da nossa Bíblia. Nós já falamos então nas aulas anteriores, sempre fazemos aqui uma retrospectiva, uma relembrança, e é sempre bom você fazer esse exercício para que você memorize os acontecimentos bíblicos da Palavra de Deus. Nós estamos falando dos livros históricos. Começamos pelo Pentateuco, que é formado por 5 livros, né? Já estudamos o Pentateuco, a Torá, são 5 primeiros livros da Bíblia. E estamos falando dos livros históricos, que são um total de 12 livros. Nós já falamos aí de 9 livros e agora vamos encerrar com os 3 últimos livros históricos e entrarmos nos 5 livros proféticos. Você lembra que o nosso Antigo Testamento está dividido em 5 livros Pentateuco, né? São 5 livros que são chamados de Pentateuco. Depois tem 12 livros que são chamados os históricos. Isso dentro da nossa configuração, da nossa Bíblia cristã que temos em mãos. Da introdução bíblica já falamos a questão da formação do cânon, da separação da Bíblia, a diferença da nossa Bíblia para a Torá, você já está sabendo, então não há necessidade de estarmos falando sobre isso. Então agora estou dando seguimento daquilo que você já sabe, fica mais fácil para que você decore. Então temos 5 livros iniciais da Bíblia, que são o Pentateuco, são os primeiros 5 livros, depois temos os livros históricos, que são 12, depois temos os 5 livros, 5 livros, que são os poéticos, tá? Temos os históricos, 5 livros poéticos, depois temos aqui 5 livros dos profetas, eu vou colocar aqui um sinal de mais, que é o profeta maior. Então temos aqui a outra divisão de 5 livros dos profetas maiores, 5 livros, porém, são 4 profetas maiores, porque Jeremias escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então temos 5 livros dos profetas maiores, porém são 4 profetas maiores. E depois temos, para finalizar a divisão do Antigo Testamento, 12 livros dos profetas menores, né? Então, esta é a divisão do nosso Antigo Testamento, né? A Tanakh, que o Antigo Testamento para o judeu é a Tanakh. Tá lembrada da Tanakh? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá lembrado da Tanakh? Então, temos aqui a Tanakh. Tanakh. Aí temos a divisão da Tanakh, que é 3. Aí temos aqui a primeira parte, que é o Pentateuco, tá? Que é o Pentateuco, que não chamam de Pentateuco. Como é que eles chamam então? Se não é Pentateuco, como é que eles chamam? Torá. Então temos aqui a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Então temos aqui na Tanakh a Torá. Depois da Torá, eles têm a segunda repartição, que para eles não é a Torá, para eles é o Nevi'im. 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 Nós já falamos para os irmãos que toda palavra hebraica que tem um rim, que tem um in no final, que tem esse in no final, está falando de pluralidade. Então, Nevi'im é profeta. Como termina com rim, com in, é pluralidade. Então, esses aqui são os livros proféticos. Então, são profetas. Profetas. Aqui são os 5 livros. Aqui são os livros proféticos. Profetas. Então, é dividido em Torá, Nevi'im e Ketuvim. Temos aqui a terceira repartição, que é o Ketuvim. Novamente terminado com in. E o que significa Ketuvim? Ketuvim são escritos. Então, pluralidade, escritos.
Então, para os judeus, o Antigo Testamento é a Tanakh, que é dividido em Torá, Nevi'im, Ketuvim. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros proféticos e os livros que é considerado os escritos. Então, são os escritos, que para nós são os livros históricos. Porém, eles não estão nessa configuração, tá? Por exemplo, aqui Josué. Josué para nós é um livro histórico. Para eles, Josué é um livro dos profetas. Então, Josué ele entra no Nevi'im, profeta. E alguns outros livros, mas eu não vou entrar nessa divisão agora. É só para você entender o que é a Tanakh, que para nós é o Antigo Testamento. Tá bom? Só para exercitar a mente, para relembrarmos de algumas aulas passadas aí. Então, hoje nós estamos falando dos livros históricos e amanhã terminaremos os livros proféticos. Depois, na semana que vem, nós vamos entrar nos profetas maiores. É essa a sequência do nosso estudo do básico em teologia. Então, essa é a matéria desse mês. Tá? E, ó, esse mês nós vamos fazer 4 matérias, que é a introdução à Bíblia, Pentateuco, os livros históricos e poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então, esse mês são 4 semanas para nós fazer isso aqui, ó, tá bom? Então, quem não está acompanhando ao vivo, vai ficando um pouquinho para trás, é só acessar o nosso canal do YouTube, que lá tem os vídeos e você pode assistir. Entre em contato com a secretaria. Pastor, terminei a 2ª matéria agora, que por causa do tempo, manda a prova para mim. Nós mandamos a prova para você, tá bom? Então, esses são os livros que nós vamos dar sequência. Então, irmãos, nós vamos falar agora sobre os 3 últimos livros históricos da Bíblia. Então, nós vamos falar do livro de Esdras, livro de Esdras, Neemias e Esther. São esses 3 livros. Então nós vamos falar desses 3 livros, tá bom? Para que nós entendamos esses 3 livros, você tem que ter uma visão dos fatos desses livros históricos, o momento em que eles acontecem. Então deixa eu colocar para você aqui, ó, para você ter uma ideia. Então nós vamos colocar aqui assim, ó, para você entender. Esse aqui é o livro de Esdras. Ó, livro de Esdras. Logo em seguida, a história que está contida no livro de Esdras, temos aqui também a continuação com o livro de Neemias. Na sua Bíblia, o livro de Esther, ele está depois do livro de Neemias. Porém, a história de Esther, ela acontece no meio dos acontecimentos do livro de Esdras. Então, o livro de Esther, ele está posicionado mais ou menos entre a história de Esdras. Tá? Então, recapitulando, nós temos aqui uma linha do tempo, Esdras e Neemias, e o livro de Esther que está entre o livro de Esdras, no mesmo período. Então, quando nós lemos a história de Esdras, no meio da história de Esdras está acontecendo a história de Esther, né, do rei Assuero, Mordecai, está acontecendo também lá na Pérsia, porque o Esther acontece no reino do rei Assuero, onde ele estava, lá em Suzã, enquanto que aqui está acontecendo em Jerusalém, quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Então, aqui, irmãos, ó, quando eles estão retornando, ó, eles estão retornando do cativeiro. Retorno do cativeiro. Tá? Para você entender.
Então aqui é o retorno do cativeiro. Essa é o período que você tem que ter em mente quando você está lendo os livros. Então Esdras, Neemias e Ester é quando eles estão retornando do cativeiro. Lembra do reino dividido? Ó, o reino, nós tivemos aqui 120 anos. 120 anos nós tivemos do Reino Unido. O Reino Unido, quando nós passamos lá em Reis, Crônicas, né? Nós começamos lá de Samuel, aí em 1º e 2º Samuel nós vimos a consagração de Saul, quando o reino se torna Reino Unido. Antes de Saul era uma teocracia, quando Saul é ungido rei, começa então o período dos reinos, né? A monarquia, e aí começa com Saul, depois vem Davi, e depois nós entramos em 1º Reis, que vai contar ali o reino de Salomão, quando Salomão começa a reinar. Então nós temos aqui, ó, vamos pôr aqui Saul, ó, depois vem Davi, e temos aqui Salomão. Tudo bem? Depois de Salomão, nós temos o reino dividido, que Salomão morreu, o seu filho ia reinar no seu lugar, porém, eles não queriam que Roboão reinasse sobre eles, e toda a nação de Israel se dividiu em 2. Foram 10 tribos para o norte, que tomaram como rei Jeroboão, e 2 tribos permaneceram no sul, que tomaram como rei Roboão. Então as 2 tribos do sul com Roboão se tornaram o reino de Judá, e a capital era Jerusalém, ficaram com o templo. Porém o reino do norte, que era Jeroboão, eles ficaram sem o templo e sem Jerusalém. Aí montaram então a capital na cidade de Samaria. E aí criou aquele atrito posteriormente entre os judeus de Israel, que estavam ali em Jerusalém, com os judeus de Samaria, porque veio aí o rei dos assírios, que levaram cativo o reino do norte e misturou todo o povo de Samaria, os judeus de Samaria. Houve ali toda uma mesclagem, e aí os judeus disseram que eles agora não eram puros, porque havia uma mistura, e começaram a entrar em atrito. Como eles não tinham tempo, começaram a adorar bezerro de ouro e começaram a buscar a Deus nos montes. E aí todos os samaritanos, os judeus, como não podiam descer a Jerusalém para adorar em Jerusalém, foram então a sua continuação da genealogia ficar adorando nos montes. E aí vamos entrar e ver no Novo Testamento, quando Jesus encontra a samaritana, e ela pergunta para Jesus: os nossos pais dizem que adora no monte, mas vós, os judeus, diz que é em Jerusalém, porque ela já vinha com esse entendimento, que ela pegou dos seus antepassados que adoravam no monte por causa da divisão do reino. Então nós temos aqui a divisão do reino, ó, em 931. É bom você guardar essas datas. Houve a divisão do reino, se dividiu em 2. Então temos aqui o reino de Israel e aqui o reino de Judá, né? Israel e Judá. Israel se desviou do Senhor, e no ano 722 a.C., os assírios levaram Israel cativo. Tá? No ano 722, os assírios levaram Israel ao cativeiro, conquistaram todo o reino do norte. Eles estavam afastados de Deus, se desviaram, passou-se mais de 20 reis e nenhum dos reis foi bom, todos os reis foram maus, e por terem se desviado, então aconteceu que Deus permitiu que eles fossem cativos. E existiram profetas que profetizaram nesse período, como Elias, Eliseu, que profetizaram para Israel. O homem de Deus que veio de Judá foi profetizar aqui no altar que Israel tinha levantado um bezerro de ouro na cidade de Betel, e ele saiu de Judá, foi até Betel profetizar contra o altar de pedra que Jeroboão tinha colocado lá. Então temos aqui os assírios. No ano 722, eles levaram cativo Israel. Porém,
o reino de Judá ainda permaneceu como reino até o ano 606. Ó, 606. 606 antes de Cristo. No ano 606 foi a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, né? Aí a Babilônia entra em Jerusalém e leva os primeiros cativos, que leva Daniel, leva Ananias, Azarias, Misael, depois muda o nome deles, eles são mudados o nome deles para nomes babilônicos, e aí leva os mais novos, até 20 anos de idade, ele leva tudo para Babilônia. Depois de 10 anos, vem a segunda invasão de Babilônia, tem a segunda leva. Então temos aqui 10 anos, aí no ano 596 a.C., 10 anos depois, vem a segunda leva, Nabucodonosor volta de novo e leva os mais novos de novo. Ele, depois de 10 anos, aqueles que tinham 10 anos de idade já estavam com 20 anos, e aí ele leva os mais novos de novo cativo em Babilônia para somar com os que ele já tinha levado. Depois de 10 anos, aí vem a terceira e última invasão de Nabucodonosor em Jerusalém e o povo que estavam ali do reino de Judá. Então aí vem a última leva aqui, ó, que foi em 586 antes de Cristo. Então no ano 586, aí foi a última vez que Nabucodonosor volta em Jerusalém. Em 586, 10 anos depois, aí ele leva todo mundo cativo, e aí é quando ele destrói o templo, tira todos os utensílios da casa do Senhor e leva tudo para a Babilônia. E aí o templo fica deserto, abandonado, quebrado, a fortaleza de Jerusalém, os muros, é toda ruína, porque eles invadiram, destruíram tudo, e aí houve uma devastação, tá? E eles ficaram, aí aqui começa o cativeiro, a contagem do cativeiro. Então, no ano 586, que começou o cativeiro, né? Que é chamado de o cativeiro babilônico. Então, começa o cativeiro babilônico. Só que Deus tinha prometido tirá-los do cativeiro. Houve uma profecia de Daniel, quando estava lá, porque Daniel estava lá cativo, ficaram cativeiro. Enfim, depois de 70 anos, os medos persas, né, na liderança de Ciro, na liderança de Ciro, o rei da Pérsia. Então Ciro, rei da Pérsia. Então Ciro, rei da Pérsia, ele vai 70 anos depois, mais ou menos lá para o ano 430 e poucos anos. 400, deixa eu fazer a conta aqui, vamos lá. 586 menos 70, que dá é isso mesmo? 516, isso. Mais ou menos no ano 516, 70 anos, mais ou menos no ano 516, o rei Ciro conquista a Babilônia, e aí ele vai declarar a libertação do povo de Deus que estava preso, né? E aí no ano 516 eles são libertos. Então aí eles passam aqui os 70 anos cativeiro, e depois do cativeiro, ó, eles estão aqui, passaram o cativeiro, e depois do cativeiro, ó, vem para cá.
Vê se você consegue entender a cronologia bíblica desses livros, dessas histórias. Tá bom? Então, depois do cativeiro, depois de 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, os persas conquistam os babilônicos e agora eles soltam, liberam, dão o alvará de soltura para Israel, né? Israel agora sai do cativeiro e é autorizado para retornar para a reconstrução de Jerusalém. Agora você imagina como estava Jerusalém. Imagine como estava o templo, 70 anos abandonado, os muros em ruínas, o povo espalhado pelo reino da Babilônia, pelo reino da Pérsia, né? E Israel estava em ruínas. É assim que eles encontram o templo do Senhor quando eles estão retornando do cativeiro. Eles choravam, eles esperavam ver este momento que eles iam retornar para a terra deles, né? A famosa Canaã que Deus ali tinha preparado para eles. Então eles retornam neste período. Até aqui tudo bem então, né? Então nós estamos falando quando eles saem do cativeiro, então eles estão retornando. Aí entra o livro de Esdras, né? Então abra agora aí a sua Bíblia, livro de Esdras. Você já entendeu o que está acontecendo aqui. Eles passaram 70 anos cativo, Jerusalém toda abandonada, destruída, muros, tudo, 70 anos cativos em Babilônia. E agora estão retornando. Então vamos ler aqui Esdras, no capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então temos aqui agora o primeiro rei. Ó, vamos colocar aqui. Ó, começa então aqui, ó. Rei da Pérsia. No primeiro ano de Ciro. Então temos aqui o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Estavam cativos, o rei da Pérsia conquistou a Babilônia e no seu primeiro ano de reinado, entra então os relatos do livro de Esdras. Ele começa a relatar o que aconteceu. Então no primeiro ano de reinado, olha o que aconteceu. No primeiro ano do rei da Pérsia, Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, nós vamos ver isso, ele atuou antes dos 70 anos do cativeiro. Jeremias atuou, ele adentrou o cativeiro, e aí nós vamos ver nos profetas maiores quando fizermos na próxima semana. Então temos aqui, ó, para que se cumprisse a palavra falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, me encarregou de lhe edificar a casa de Jerusalém e de Judá, no final do versículo 2, né, na parte final, que ele diz que Deus tinha encarregado ele de edificar a casa do Senhor lá em Jerusalém e Judá. Aí ele pergunta no versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo que o seu Deus seja com ele? Vá para Jerusalém e Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel e o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4, todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Versículo 5, então se levantaram os cabeças da família de Judá e Benjamim e os sacerdotes levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, logo no primeiro ano de Ciro,
ele pega e diz, olha, quem de vós quiser ir, pode ir, eu vou dar prata, vou dar ouro, eu vou ajudar, porque Deus falou que eu ia reconstruir Jerusalém e o seu templo também. Então eu vou dar permissão para que vocês vá. E eles então começaram a levantar o pessoal para ir. É aí que começa o livro de Esdras. Assim que começa. Aí no capítulo 2 de Esdras, você vai encontrar a lista daqueles que foram. Então o capítulo 2 ele é um pouco de genealogia, porque vai falar dos líderes, né, de cada tribo. Ó, vai dizer assim, ó, capítulo 2, versículo 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuia, Neemias. Olha Neemias aí, Neemias está junto. Neemias está voltando junto com Zorobabel. Às vezes nós olhamos o livro de Esdras e o livro de Neemias separado, mas você não pode olhar separado, porque o livro de Neemias completa os acontecimentos de Esdras, assim como Esdras completa os acontecimentos de Neemias. Então você tem que saber que esses dois livros falam de acontecimentos de um mesmo período. E temos o livro de Esther, que aconteceu lá em Suzã, não em Jerusalém. Então esses dois livros é em Jerusalém e este livro é na fortaleza de Suzã, onde estava o trono do rei da Pérsia. Só que não era Ciro, era outro rei e nós vamos entender daqui a pouquinho. Vamos acompanhar, Bíblia na mão, está acompanhando a leitura. Capítulo 2, tem a lista daqueles que voltaram, não vamos ler porque é muito extensa. E vamos chegar no capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então Zorobabel, que era o sacerdote deste período, ele agora vai começar a edificar o altar do Senhor. Por quê? Porque o altar estava em ruínas. Eles estão voltando do cativeiro, 70 anos se passaram, estavam tudo empoeirado, em ruínas, tudo quebrado, e eles agora vão reparar o altar. O livro de Esdras, tá? Ele está dividido em duas partes. Vamos dividir Esdras em duas partes ou dois períodos. O primeiro período vai do capítulo 1 ao capítulo 6, ó. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 6. O segundo período de Esdras vai do capítulo 7 ao capítulo 10. Então vamos pôr aqui, ó, do 7 ao 10. Muito importante você marcar essa divisão. Por quê? Porque no capítulo 1, na primeira parte de Êxodo, do capítulo 1 ao 6, que é o que nós estamos falando, são os primeiros acontecimentos. E esses primeiros acontecimentos vai nos falar sobre a reconstrução do templo, do altar, ou seja, a restauração do lugar de adoração. Então nós temos aqui, ó, a reconstrução do templo. A reconstrução do templo, do altar. Zorobabel está lá para que eles pudessem agora, estão chegando em Jerusalém, a primeira coisa, vamos consertar o altar, vamos consertar o templo. A primeira coisa a se fazer após o período do exílio, ao retornar para Deus, consertar o altar. Olha, você já está tendo revelações aí, né? O Espírito de Deus já está falando com você aí do outro lado da telinha.
Então, a primeira coisa é reconstruir o altar, reconstrução do templo. Vai ter complicações? Ah, vai. Vai ter impedimentos? Com certeza, porque o adversário não fica feliz com a reconstrução. Então, sob a direção de Zorobabel, aí o sacerdote, eles retornam e Esdras está registrando. Agora eles vão reconstruir. Então vamos continuar aqui no capítulo 3. Ó. Estamos no capítulo 3 de Esdras. Então eles vão construir. Olha o que diz no capítulo 3, o versículo 4. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários conforme o número ordenado para cada dia. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Eles começaram a oferecer o sacrifício, consertaram o primeiro altar, começaram a oferecer sacrifício, mas os pilares ainda não estavam prontos. Eles estão restaurando. Olha a restauração acontecendo. Está vendo como que o Espírito Santo, através de textos bíblicos, abre o nosso coração para que nós possamos entender ou até mesmo aplicar a palavra nos dias de hoje? Eu tenho certeza que você está sentindo isso aí. Então eles começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Olha o finalzinho do versículo 7, que eles deram dinheiro aos pedreiros. Mas olha o finalzinho, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Então eles começaram a fazer porque eles tinham a permissão, a autorização de Ciro, o rei da Pérsia, que tinha lhes dado essa autorização para começar a reconstruir o templo do Senhor que estava em ruínas. Versículo 8, olha aí no meio, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem na obra da casa do Senhor. Agora encontramos aqui, lembra que falamos lá atrás dos levitas de 30 anos? Aqui de 20 anos. Por quê, irmãos? Porque muitos já tinham morrido lá no cativeiro. Agora eles têm que usar os mais novos para ajudar. Reconstrução. Na reconstrução todos põem a mão na obra. Na reconstrução temos que aproveitar os recursos. Nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído. E eles começam a usar até os levitas de 20 anos. Porque eles precisavam de toda a mão de obra disponível. Então eles usam. No versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Olha a alegria deles estarem trabalhando na casa do Senhor, na restauração. 70 anos eles não olhavam mais aqueles pilares, eles não viam mais aquele templo, hoje tudo quebrado, mas eles lançavam agora uma nova pedra fundamental. Não, agora nós vamos reconstruir. Então eles estão reconstruindo nessa primeira tarefa, nessa primeira investida. Então temos aqui a primeira investida, reconstrução do templo. Falei que nós vamos dividir em duas partes. Então eles estão reconstruindo o templo do Senhor, né? Agora, olha o que diz o versículo 12. Meu Deus, irmãos, isso aqui é muito forte. Olha o que diz o versículo 12. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, olha aqui, mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choravam em alta voz quando viram o fundamento desta casa sendo lançado, mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria. Deixa eu parar aqui para te falar isso aqui. Nesse versículo, eles estão iniciando a reconstrução do templo. Então aqueles anciãos mais idosos,
né, que passaram os 70 anos. Esses mais idosos são aqueles que viram o templo de Salomão antes de 606, quando ele ainda estava de pé, o auge da adoração. Aí eles viram Nabucodonosor chegar lá, levar os jovens deles cativos. Viram Nabucodonosor voltar a segunda vez, levar os jovens cativos. Viram Nabucodonosor a terceira vez e agora leva eles, destrói tudo. Eles viram o templo sendo destruído, viram toda a ruína, o abandono. E depois de 70 anos, então esses anciãos, no mínimo, eles tinham aí mais de 90 anos de idade. Eram os anciãos, no mínimo, eles deviam ter mais de 20 anos, que ó, 70 anos cativeiro. Os 10 primeiros anos, 80, mais 10 anos, 90. Ele tinha mais de 90 anos. Então esses anciãos que estavam ali, que começaram a ver Zorobabel, sacerdote, e começaram a ver as colunas serem levantadas. Oh, glória a Deus! Quando eles começaram a ver isto acontecendo, eles choraram de alegria, de contentamento. Aquilo que um dia foi destruição vai voltar a ter vida, vai voltar a ter glória. Aí você vai lembrar da profecia de Ageu. Ageu está nesse período aqui, ó. Ageu, né? Quem mais? Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 profetas menores, que são os 3 últimos profetas do Velho Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 profetas que estavam aqui neste período. Olha, como é bom você conhecer a história, você vai saber colocar os profetas no momento certo da atuação. Então isso estava acontecendo, os anciãos, aí Ageu profetizou, lembra, vocês que viram esta casa na primeira glória, e hoje não é nada aos teus olhos? Olha o que Ageu diz, irmão. Pois eu vos digo que mais uma vez eu encherei esta casa de glória. Oh Deus! Maravilhoso, né? Você entender os acontecimentos e as histórias. Agora, olha aqui, vamos continuar aqui no capítulo 4. Falamos do capítulo 3, eles choraram, o choro, mas o choro era de alegria, estavam vendo a reconstrução. Olha o capítulo 4 de Esdras, acompanhe com a sua Bíblia na mão. Você está estudando a palavra de Deus e aprendendo sobre os livros históricos. Estamos no livro de Esdras, ó, o primeiro dos 3 últimos livros históricos que se entrelaçam entre si. Nós não vamos falar de um por um, porque vai entrelaçar todos. Olha o que diz o texto. No capítulo 4, a oposição à reconstrução. Começa a oposição. Quando a coisa está destruída e você quer levantar, vai ter oposição, meu irmão. Não tem jeito. O inimigo, o adversário não fica feliz e vai se opor. Mas olha o que aconteceu. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, e como também lhe sacrificamos desde os dias em que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para aqui. Estes homens eram samaritanos. Samaritanos. O texto deixa bem claro que eram os samaritanos. Olha, porque também buscamos ao Senhor. Lembra que os samaritanos buscavam a Deus no monte? Quando eles viram a reconstrução de Jerusalém, vamos lá. Mas só que eles eram considerados inimigos, porque os judeus não se davam com os samaritanos desde a divisão do reino. Por isso que é bom você entender isso aqui, a divisão do reino. Aí o que eles responderam? Olha o versículo 3. Eu estou no capítulo 4 de Esdras. Olha o versículo 3. Zorobabel, Jesua e os outros cabeças da família de Israel, porém, lhe responderam: não. Olha aí. Não convém que vós e nós edifiquemos a casa de Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia.
Nós vamos edificar, porque Ciro ordenou que nós edificássemos. Nós não queremos a sua ajuda. Olha aí. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Como não deixaram eles participar, não vai deixar eu participar? Então agora eu vou fazer uma política contrária. Eles começaram a colocar medo no povo para que eles não continuassem a reconstrução. Olha aí. Aí você vai encontrar, versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, desde o reinado de Ciro, rei da Pérsia, eles começaram a atrapalhar o andamento da reconstrução do templo. Eles começaram a batalhar contra. Desde do rei Ciro até o rei que o sucedeu, que aí no caso foi o reinado de Dario, até Dario. Até Dario. Então, até o reinado de Dario, eles ficaram perturbando o povo e impedindo a construção. Vamos ver o que diz o texto? No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, olha o que aconteceu aqui, no princípio do reinado de Assuero. Aí vem o outro rei aqui, No princípio do reinado de Assuero. Assuero. Vamos devagarinho para você entender. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação. Quem é que escreveu? Os samaritanos, os que eram contra, que não queriam, que não foram permitidos ajudar os judeus que vieram do cativeiro a reconstruir. Né? O que é para nós reconstruir, nós temos que reconstruir, não adianta colocar na mão de outro. Deus mandou você, é você que tem que fazer. E eles falaram, não, foi mandado nós, então nós vamos fazer. E não deixou. E eles, enciumados, agora quiseram tentar barrar que eles reconstruíssem. Olha aqui. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. Aqui entra Artaxerxes, Artaxerxes, rei da Pérsia. Esse era outro rei da Pérsia. A Pérsia tinha vários reis, porque era muito grande. Então tinha o rei e tinha os governadores, né? O governador, por exemplo, quando os persas dominaram Babilônia, Dario ficou governando Babilônia e Ciro ficou no trono da Pérsia. Então, quando trocaram o rei, é quando há essa troca de reis, mas não quer dizer que eles estão, cada período é um. Tem um que pode ter ocorrido no mesmo período do outro. Vamos lá. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, eles escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. E eles mandaram uma carta no versículo 11. Esta é a cópia da carta que enviaram ao rei. E aí a carta vai dizer que os servos, os homens do Eufrates, que saiba que os judeus, ao versículo 12, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e eles estão edificando aquela casa rebelde. Aí eles disseram que eles estavam edificando Jerusalém e que Jerusalém era uma casa rebelde, que era para o rei ter medo. E eles então conseguem fazer a cabeça do rei Artaxerxes, que ele manda barrar a obra. Ele manda barrar a obra. A resposta do rei Artaxerxes. Olha o versículo 17. Eu estou no capítulo 4, versículo 17. O rei enviou esta resposta.
a Reum, comandante de Sinsai, escrivão, e aos seus companheiros que habitavam em Samaria. Ó, os judeus samaritanos, aos seus companheiros que estavam em Samaria. Como também o restante dos que estão no Eufrates, saudações. Olha a carta que Artaxerxes mandou. Versículo 19. Ordeno eu, buscaram e acharam que em tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém. Olha o versículo 21. Agora dai ordem, para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Artaxerxes falou o quê? Para. Até que eu ordeno que continue. E aí a obra parou. Esse período desse rei Artaxerxes que entra a história de Esther. Aí acontece a história de Esther lá em Suzã, enquanto eles aqui pararam com a obra. Deu para entender? Esther está no meio desse livro, só que Esther acontece lá na fortaleza de Suzã, onde estava o trono do rei Artaxerxes. Então ele está lá, que é o mesmo Assuero. Está lá, o rei Assuero. Em algumas traduções fala Artaxerxes e outros Assuero. Então está lá. Olha aí. No capítulo 5, você vai encontrar a participação do profeta Ageu e o profeta Zacarias. Agora eles entram em ação. Agora entra em ação, porque está tudo parado. Parou porque os opositores conseguiram um mandado do rei que parasse a obra. O profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Capítulo 5, versículo 1. Então levantaram Zorobabel, filho de Selatiel, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. Quando entra as profecias de Ageu e Zacarias para animar o povo para retomar, Zorobabel então reúne forças e eles continuam. Então nós vamos continuar agora. Nós não vamos parar mais. Vamos continuar. E aí eles continuam, então, a reconstrução. E você vai encontrar nos 2 capítulos de Ageu e nos 14 capítulos de Zacarias, você vai ver isso aí. Então você tem que ler o livro do profeta Ageu e o livro de Zacarias dentro do contexto deste livro histórico, do que está acontecendo. Por que que eles profetizaram? E aí você vai ver aqui o porquê que eles profetizaram. Aí eles descobrem que eles voltaram a trabalhar na obra. Olha o que diz aqui no versículo 3, capítulo 5, tá? Estamos no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 3. Naquele tempo vieram ter com ele Tatenai, governador da região do oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Ei, peraí, por que vocês estão trabalhando aí? Peraí, por que vocês estão reedificando de novo? Quem deu ordem? Já veio ordem do rei para voltar? Quem foi que mandou vocês voltar? Aí você vai ver que eles falam que no versículo 5, aos olhos de Deus, porém, estava sobre os anciãos. Aí no versículo 6, esta é uma cópia da carta de Tatenai, governador da região do oeste de Eufrates, e vai falar da carta. Versículo 8. Eu estou pulando, irmão, porque não dá para ler tudo, depois você lê com calma. Versículo 8. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com aquelas grandes pedras, e já a madeira está sendo posta. Olha o versículo 11, vamos para o versículo 11. Esta é a resposta que nos deram. Qual a resposta que Zorobabel deu? Olha aí. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Aí ele vai falar. Aí no versículo 13, Zorobabel disse assim para eles: no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, porém o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada.
Nós estamos fazendo porque na época Ciro nos deu ordem para que essa casa fosse reedificada. E eles estão trabalhando. Olha aqui. Olha aqui. No versículo 17, capítulo 5, 17. Agora se parece bem ao rei, busque-nos nos arquivos reais em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, então sobre isso nos faça o que o rei saber a sua vontade. Pode procurar nos arquivos lá, rei. Procura lá nos arquivos da Babilônia, se não tem uma ordem do rei Ciro para nós reconstruir, reedificar o templo de Jerusalém, procura lá. Meus irmãos, e aí ele vai. Diz aqui no capítulo 6, ó. O rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos. Olha o versículo 2. Que em Acábata, tá? Na fortaleza situada na província, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. Eles acharam e estava escrito um memorial. Olha aí. No primeiro ano, versículo 3. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém, que seja edificada a casa para lugar em que se oferecer o sacrifício e sejam lançados seus fundamentos, a sua altura seja tantos côvados, com 3 carreiras, e ele vai falando, e no versículo 5, na ordem ainda estava assim: além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, devolve para eles. Acharam a ordem do rei Ciro. E aí eles começaram de novo a trabalhar. Aí você vai encontrar no versículo 13 o término da construção do templo. Eles constroem o templo, eles agora viram que era real essa ordem, que essa ordem existia, que Ciro realmente tinha dado essa ordem. Aí os inimigos não conseguiam impedir e eles começaram. Fazem a Páscoa, né? E aí vai a lista dos cabeças das famílias, capítulo 7. Aí no capítulo 7 aqui, ó, você vai encontrar quando Esdras vem de Jerusalém. Vem a Jerusalém. Até ali foi Zorobabel. Então, até o capítulo 6 foi Zorobabel reconstruindo o templo. Agora no capítulo 7, Esdras vem a Jerusalém. Agora que Esdras vai entrar em cena em Jerusalém. Né? Esdras era um escrivão e ele vai para Jerusalém. Então aqui em Esdras vai entrar na segunda parte. Então a primeira parte é com Zorobabel, reconstrução do templo. A segunda parte entra Esdras, é a caneta que eu usei, azul, né? Deixa eu usar a caneta azul. A segunda parte é Esdras, que traz uma reforma, ó, uma reforma espiritual para o povo. Então ele traz uma reforma espiritual para o povo. Vamos lá. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, vai falar a relação da genealogia dele, no versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia, então até aqui Esdras estava em Babilônia ainda. Ele não tinha vindo para Jerusalém. Quem veio para Jerusalém foi Zorobabel, sacerdote, que vieram para restaurar o templo. Agora no capítulo 7, Esdras sai de Babilônia e está vindo para Jerusalém. Ó. Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus a Israel. O rei lhe deu tudo o que ele pedira. Ele era escriba, ele era hábil na lei de Moisés, ele conhecia a lei. Então ele vai trazer agora para o povo uma reforma espiritual. Por quê? Porque agora ele está vindo com a palavra, com o ensinamento, com a lei. Ele está vindo com a palavra de Deus. Olha que coisa espetacular. Primeiro restaura o altar, restaura o templo e depois vem a palavra. Depois vem o ensino para o povo. Depois vem agora uma reforma espiritual na vida. Olha que coisa linda, irmão. Isso aqui é poderoso. E aí vem esse retorno. Não sei se você está conseguindo entender a história até agora. Estamos aqui em Esdras. Tá?
Vai acompanhando aí devagarinho. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, levitas e dos cantores. No versículo 8 aqui, ó. No 5º mês, Esdras chegou em Jerusalém no 7º ano deste rei. Então, Esdras chega lá no 7º ano daquele rei que estava lá. Ó, versículo 10. Pois Esdras tinha disposto no seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei e ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Esdras colocou no seu coração: eu vou sair da Babilônia, eu vou lá para Jerusalém, porque Zorobabel já está lá, eles já estão reconstruindo o templo, agora eu vou lá porque eu coloquei no meu coração para poder ensiná-los e restaurar, avivar a palavra de Deus para todos eles. Esse era o intuito de Esdras. Então Esdras vai lá para trazer uma reforma espiritual para toda a nação. Olha que coisa linda, porque ele detinha todo o conhecimento ali de Moisés, das escritas, ele era um escrivão hábil, então ele tinha tudo isso. E ele vai. No capítulo 8, aí tem a lista dos cabeças que voltaram com Esdras. Então aqui tem a lista dos homens que vieram com Esdras. Então aqui é a segunda vinda do povo do exílio para Jerusalém para ajudar na restauração. Depois que vai entrar Neemias na história. Então, primeiro veio Zorobabel, segundo veio Esdras, aí acontece o episódio de Esther lá no reino de Suzã, a Esther lá, e agora vem Neemias posterior. Então nós estamos aqui no capítulo 8 de Esdras, né? Aí temos no capítulo 9 a oração de Esdras, quando ele chega lá, ó. Temos aqui no capítulo 10 os israelitas que confessam seu pecado, porque Esdras está falando da lei. Esdras já está lá. Olha aqui. Aí Esdras faz uma aliança, o israelita confessa seus pecados. Olha o versículo 6 do último capítulo de Esdras. Então se levantou Esdras de diante a casa de Deus e entrou na câmara de Joana, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Versículo 9. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. E aí ele vai trazer a palavra. E aí termina o livro de Esdras. Aí você vai começar em Neemias. Aí nós entramos no livro de Neemias. Então, quando entramos em Neemias, ó, Zorobabel já foi, Esdras já está lá reunindo o povo, lendo a palavra de Deus, revigorando o povo, e aí vem Neemias. Aí você vai ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Neemias. Olha a sua Bíblia aí. As palavras de Neemias, filho de Acaías, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei dos judeus que tinham escapado ao exílio a respeito de Jerusalém. Então está lá agora Neemias, na fortaleza de Suzã, e quando chega Anani, né, um dos irmãos dele que vieram lá de Judá, ele pergunta: como é que está o pessoal lá? Eu ouvi aí um rumor que Zorobabel já está lá em Jerusalém, que estão reconstruindo o altar. Eu também ouvi dizer que Esdras foi para lá também, né? Que lá ele está pregando a palavra de Deus, está ensinando. Como é que tá as coisas? Ele falou: as coisas não tá fácil não. Aí ele começa a contar como é que estava Jerusalém. Está em ruína, o povo lá está tendo oposição, eles já pararam uma vez a obra, não está andando como tinha que andar. Esdras não está conseguindo fazer com que o povo ponha a mão na obra. Está faltando mais alguma coisa lá, né? Zorobabel está lutando com o templo, mas o povo não está indo para o templo. Zacarias já profetizou lá, tem até Ageu que Deus levantou, trouxe uma profecia, quebrou tudo lá e falou que Deus ia encher a casa de glória. O pessoal se animou, mas parou. Aí depois veio Zacarias, falou que não era para Zorobabel ver que Josué estava na mão dele, deu uma revelação lá, e o povo está lá, mas está difícil. Não está fácil, as coisas lá tá caminhando lentamente. E aí
Neemias chorou quando ouviu o relato de tudo que está acontecendo. E ele propôs no seu coração ir, ficou triste, ficou abatido. Você já sabe, depois você dá uma lida em Neemias e coloca nesse ponto da história que você vai entender. E aí Artaxerxes dá autorização para Neemias ir. Não, Neemias, vai lá, eu te dou cartas. E Neemias vai. Aí Neemias chega lá, anda pela cidade. E aí você vai encontrar aqui no capítulo 3 que ele vai até o sumo sacerdote e começa agora a edificar, ele começa a edificar as portas de Jerusalém. E aqui fala de mais ou menos umas 12 portas, tá? No capítulo 3 todinho, você vai encontrar todas as portas de Israel que ele pediu para que fosse reedificado e ele está reedificando. Primeiro ele reedificava as portas, né? Existe uma interpretação muito forte acerca das portas, não dá tempo de eu passar para os irmãos, mas em próximas aulas futuras vamos passar essas revelações e vamos voltar aqui nas portas de Jerusalém que Neemias reedificou. Aí vem a oposição do templo. Olha aí, aparece no capítulo 4, Sambalate, né? Tinha também Gesem, o árabe, que começaram a querer desfalecer Neemias. Esses mesmos opositores que estavam contra Neemias agora, eles estavam lá também pleiteando contra o povo. Eles queriam impedir a construção, não queriam que reconstruísse, viram que o pessoal estava fraquejado. Quando eles viram Neemias chegando, falou, eita, agora o povo vai. O povo agora parece que adquiriu outra força, chegou mais uma remessa. Então existiam 3 vindas de pessoal para ajudar na restauração. Guarda aí, primeiro Zorobabel, segundo Esdra e agora chega Neemias. Neemias é contemporâneo com Esdras, estão os dois lá. Então quando você lê o livro de Neemias, você tem que entender que Esdras está lá com ele. Enquanto Neemias está lutando com a reconstrução dos muros, Esdras está lá lutando para restaurar a palavra. E Zorobabel no templo. Olha que coisa linda. Todos eles investidos numa grande obra para restaurar aquilo que foi perdido nos anos que se passaram. Então estão envolvidos naquela obra. Não é só Neemias, tem mais homens envolvidos naquela obra. E aí você tem a oposição do templo, não vai dar tempo de ler tudo, isso aqui é coisa extraordinária, meu irmão. Extraordinária, né? Aí mais oposição, aí você vai chegar no capítulo de número 8. No capítulo número 8. No capítulo 8, você vai ver Esdras com Neemias lá, porque Neemias fez tudo, está reconstruindo os muros. Aí no capítulo 8, ó, quem entra em cena? Quem entra em cena? Neemias. Olha aí. Chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel, capítulo 8 do livro de Neemias. Estando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender e que ouviram no primeiro dia do mês do 7º mês. No primeiro dia do 7º mês. Versículo 3. Leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas. Tinha que ser a porta das águas, né? No rio de águas vivas. Tinha que ser na porta das águas. Ele leu desde o início da manhã até o meio-dia. Do início da manhã até o meio-dia. Ele leu a palavra de Deus. Olha aí. Perante os homens, mulheres, os que podiam entender. Aí no versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para este fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias. E aí vai o pessoal que estava com ele. Versículo 5. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo. Versículo 6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Olha o versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que todo o povo pudesse entender o que se lia. Versículo 9, olha aí o 9. Então, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram a todo o povo: este dia
é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentareis, nem chorareis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que coisa linda, irmão. Então aí estão os três envolvidos. Então, Esdras, Neemias, eles estão juntos ali fazendo a obra, tá bom? Fazendo a obra do Senhor. Começou com Zorobabel, chegou Esdras, depois chegou Neemias, e eles trabalhavam para o crescimento. E quando nós formos falar dos profetas, que nós for terminar os profetas menor, falarmos de Ageu, Zacarias e Malaquias, você já vai saber que nós vamos estar neste período da história, nesse período histórico. Deu para entender? Coisa linda? Este é o livro e o contexto, tá? Então aqui nós terminamos aqui, depois vem os sacerdotes, os levitas, a dedicação do muro, né, no capítulo 12, eles estão dedicando o muro, as últimas reformas de Neemias no capítulo 13, e aí entra o livro de Ester. Então o livro de Ester acontece, a história de Ester está acontecendo no período que está Zorobabel e Esdras, lá em Jerusalém. Então lá em Susã, no reino da Pérsia, está acontecendo que o rei manda a Vasti embora, Ester, ela é então chamada para ser rainha, e aí ela dá livramento ao povo. E é interessante, porque ele manda uma ordem para todos os reinos da Pérsia, para que todos os judeus, olha que coisa extraordinária, todos os judeus, que se alguém fosse matar eles, eles podiam se defender. Tá lembrado? Neemias, eles reedificando o muro, os inimigos, como é que eles trabalhavam no muro? Com uma mão eles trabalhavam e com a outra com a arma na mão? Porque eles podiam se defender. Tudo isso aconteceu no mesmo período e no mesmo contexto histórico. Deu para entender, meus amados? Amém? Então, esse aí é a introdução histórica desses três livros, né? Não estamos esmiuçando ele, porque nós iremos voltar para estes livros e nós vamos continuar. O que está falando aqui? Estão pensando que os justos pagando o preço pelos injustos, mas Deus guardou os justos e retornaram do cativeiro. Isso. E o vírus do Covid. Isso aí são pessoas que estão na live. Mas então, irmãos, e assim aconteceu. Então vai pegando esse contexto, vai lendo a Bíblia, interpretando o contexto histórico, para que você possa entender os acontecimentos e saber como aconteceu lá atrás. E aí nós encerramos os nossos livros históricos, que está, volto a repetir, os livros históricos de acordo com a cronologia da nossa Bíblia. Os irmãos já viram que o livro de Ester está depois de Neemias, porém, os acontecimentos acontecem entre o livro de Esdras e Neemias, mas entre o período histórico de Esdras, acontece a história de Ester, que é o rei ali, Assuero da Pérsia. Deu para entender? Agora vamos falar sobre os livros poéticos. Então continue aí, porque nós iremos falar sobre os livros poéticos.